Olá, sejam bem-vindos ao blog do Drica Ribas, eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e essa semana aqui no blog estamos nos dedicando à série Áustria Manual de Uso. E hoje o assunto é trabalhando em Viena. Bom, as pequenas considerações antes da gente entrar no assunto. Para você trabalhar num país, no caso aqui na Áustria, ou o país que você escolheu morar, você vai precisar de um visto. Para isso, você vai ter que ver todas as exigências do consulado do país que você escolheu, no caso, se for a Áustria, ir na página do consulado da Embaixada da Áustria no Brasil e ver quais os tipos de visto e todos os documentos que você precisa. Outra coisa é que você vai precisar sim de alemão, dependendo do trabalho que você queira, mesmo que você domine muito bem o inglês, ou se por acaso o seu trabalho você precisa somente de inglês, ou se por acaso você trabalha numa multinacional. No caso, se você é casado com um local como eu, você vai passar por burocracias, chamadas burocracias. Bom, muitos trabalhos exigem que vocês apresentem o mínimo de conhecimento em alemão. No meu caso, eu fiz o Österreich Sprachdiplom, porque eu estudei alemão na Universidade de Viena, e esse foi, vamos dizer assim, o último, vamos dizer assim, a última prova que eu fiz. Isso já faz muitos anos, já 15, 16 anos atrás. E é um diploma que é muito exigido dependendo do trabalho e dependendo do que você, para onde você vai trabalhar. Bom, minha situação de trabalho, muito rapidamente, eu sou jornalista no Brasil, tenho mestrado pela Universidade de Bruxelas na área de artes, e quando eu cheguei aqui em Viena, eu tive 2 empregos onde eu trabalhei na área de secretariado, já que eu falo 5 idiomas. Só que vamos dizer assim, trabalhar como jornalista aqui é um pouco complicado, porque o jornalismo, ele é uma área que você precisa necessariamente do idioma materno, e o alemão, né, idioma materno, eu domino até relativamente bem, mas não o suficiente para escrever jornalisticamente falando, assim. E aí, a um certo ponto, em conversas, né, porque nesse momento, como eu expliquei no vídeo sobre o aprendizado da língua alemã, eu fiz intercâmbio junto com os estudantes da Universidade de Viena, e foi mais ou menos eles que me levaram para que eu fizesse o meu doutorado sobre performance e identidade no Rio de Janeiro, no Instituto de Ciência das Mídias. Então, e nesse processo de equivalência, vamos dizer assim, que eu precisei também fazer, eu já tinha um diploma europeu, no caso, o mestrado da Universidade de Bruxelas. Então, para mim, não, vamos dizer assim, eu precisei estudar mais, eu acho que na época fiz 2 Vorlesungen, duas matérias a mais para equiparar com o diploma da Universidade de Viena. Claro que isso tudo depende muito da área que você estudou no Brasil, e essa questão de equivalência você vai ter que consultar, no caso, o Ministério da Educação daqui, para saber quais são os trâmites, quais são os procedimentos que você tem que fazer caso você queira trabalhar na sua área, ou você vai se adaptar com o que você gostaria de trabalhar. Bom, vamos agora falar do trabalho em si. Bom, primeira coisa, eu vou dar algumas dicas rápidas. Primeira coisa muito importante, pontualidade. Vocês têm que ser pontuais. Existe até a expressão em alemão. Pünktlichkeit ist Höflichkeit. Pontualidade é educação. Lembre-se sempre que se você tiver qualquer... Não é o papo chegar meia hora depois, não. Se o seu trabalho começa... Normalmente os horários aqui começam às 9 da manhã, chegue às 9 da manhã. Se tiver alguma situação, sempre avise. Outra coisa muito importante está relacionada a uma coisa que me chama... Eu sei porque eu trabalhei também... Eu fiz alguns projetos com a administração federal aqui na Áustria, a questão do e-mail. Sim, no Brasil o povo tem o hábito de não responder os e-mails rápido. Aqui você tem que responder os e-mails o mais rápido possível e executar suas tarefas o mais rápido possível. Os germanofonos não costumam ser exatamente muito pacientes quando se trata de trabalho. Outra coisa muito importante está relacionada aos relacionamentos pessoais. Os europeus, até estendo até para os europeus não costumam ser muito abertos, são extremamente reservados. Eu me incluo aí, eu sou uma pessoa reservada normalmente, mas eles são muito reservados. Então não espere
se você está começando um trabalho aqui, que o povo vai ser, eu não vou falar a palavra simpático, mas de repente, vamos tomar ali uma cerveja. Pode ser que isso não aconteça, e mais ainda em tempos de pandemia, dificilmente isso vai acontecer. Outro ponto muito importante relacionado ao do ou ao zi. O do informal, o zi formal. Os vienenses costumam ser muito cerimoniosos, eles se tratam muito em zi. Quando você chega num ambiente de trabalho e você não conhece as pessoas, você começa em zi. A minha sugestão pessoal, baseado nesses 20 anos, em tudo que eu vi, eu sugiro sempre que vocês perguntem, para que vocês saibam exatamente do que você quer ser tratado como do ou zi. Eu sempre fiz isso e acho que essa é a melhor alternativa. Outro ponto muito importante relacionado à cidade de Viena, os títulos acadêmicos. Sim, Herr Magister, wie geht es Ihnen, Frau Dr. Ribeiro Maia? Eles falam para mim, Frau Dr. Ribeiro Maia. Me sinto peça de museu, verdade. Mas os títulos acadêmicos é algo muito Viena. Por quê? Porque Viena foi capital do Império Austro-Húngaro, porque tinha os títulos dos aristocratas, que aqui isso foi tudo abolido, não existe mais, porque a Áustria é uma república, mas se você tem um título acadêmico, nos documentos, pelo menos os meus documentos austríacos, está lá escrito Frau Dr. Ribeiro Maia, ok? Eu, particularmente, não faço muita, vamos dizer assim, não faço exatamente questão, mas existem pessoas que fazem questão absoluta. Então, vocês perguntem. Isso vai acontecer, como já aconteceu muitas vezes, da pessoa falar assim para você, por favor, me chame de Herr Magister zum Beispiel Müller, por exemplo. E tem pessoas que fazem questão absoluta que você o chame pelo título acadêmico. Pode soar um pouco estranho para nós? Pode. Soa aquela história no Brasil, tipo, você sabe com quem você está falando? Possível, mas é assim. Outra coisa também relacionada aos telefonemas. Quando você ligar para uma pessoa, sempre em zi. Caso você conheça a pessoa muito bem, seja um colega de trabalho com quem você se dá super bem e ele te diz, não, pode me chamar em du, tudo bem. Mas nesse caso, não trabalho, sempre zi. Existe uma regra na nível de administração federal aqui na Áustria e também pode até se estender para Viena, a nível de funcionalismo público, que vamos dizer, acadêmicos tratam-se entre si em du e quem não tem título acadêmico é automaticamente obrigado a chamar o outro de zi e o título de acadêmico. Isso existe em Viena? Existe. Pode se estender para outros lugares da Áustria, também pode se estender. Bom, deixa eu ver se eu já falei tudo que poderia ser falado, né, a nível de trabalho. Meninas, maquiagem discreta, né? Eu até hoje até me atrevi a botar uns cílios postiços para botar um pouco o olho, mas uma coisa bem discreta como eu estou usando, cores discretas, as austríacas não são exatamente muito de usar maquiagem, claro que isso varia muito do tipo de trabalho que você vai exercer, claro que vai existir áreas que vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, relax. No meu caso, vocês estão vendo aqui que eu tô com uma corzinha cinza, uma corzinha bem discreta, é normalmente a maneira como o povo costuma trabalhar por aqui. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês estão procurando emprego ou estão começando emprego, é muito diferente, mas com certeza vocês vão dizer assim, vocês vão gostar, sobretudo se vocês conseguirem fazer na área que vocês estão fazendo, seguramente vocês vão gostar. E se vocês estão começando ou estão numa área que não é necessariamente a área que aconteceu isso comigo, não tem problema, porque com o tempo você chega lá. Por exemplo, depois de um projeto que eu executei junto à cidade, no caso o governo austríaco, juntei dinheiro e hoje estou fazendo o que eu gosto e com um resultado muito legal, que é o blog do Drica Ribas. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Áustria Manual de Uso.